Igreja em Movimento, a palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 24º domingo do tempo comum. Afinal, quem é Jesus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este nosso espaço do canal Igreja em Movimento é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus, à luz da Sagrada Liturgia, para compreendermos melhor o tema celebrado, hoje denominado Afinal, quem é Jesus? Alguns exegetas, estudiosos dos textos sagrados, entendem que o Evangelho de Marcos pode ser dividido em duas etapas do mesmo caminho, as quais servirão tanto para responder à pergunta quem é Jesus, quanto para nos mostrar o caminho de Jesus ou o caminho que devemos seguir se quisermos ser seus discípulos. A primeira etapa inicia com a convocação dos discípulos ao longo do mar da Galileia, com a proposta de tornar aqueles pescadores de peixes em pescadores de homens. Foi uma longa caminhada e uma multidão sempre acompanhara Jesus e os seus discípulos com entusiasmo. Na estrada, na praia, na montanha, no deserto, no barco, nas casas, nos povoados e nas sinagogas por toda a Galileia. Foi um longo caminho de aprendizado, crescimento e conhecimento, de encontros e desencontros, encantos e desencantos. Essa primeira etapa da viagem finaliza com o Evangelho de hoje, especialmente com a profissão de fé de Pedro, quando os discípulos, depois de certa convivência com Jesus, e imaginando que, por esta razão, os conhecia, foram, por ele, surpreendidos com a inesperada pergunta: quem é Jesus para vocês? Vejamos o que diz o Evangelho. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Parece uma questão simples e de resposta fácil. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros dizem que tu és um dos profetas. Diante da variedade de opinião sobre sua identidade, Jesus reformula a pergunta, que os deixam ainda mais surpresos. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Contudo, o que nesse momento está interessando para Jesus é o que seus discípulos pensam. A resposta dada por Pedro pode ter deixado os discípulos contentes, uma vez que a questão da identidade de Jesus estaria resolvida de uma vez por todas. Porém, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Ora, se a resposta estava certa, por que proibir que ela fosse divulgada?
alguma coisa estaria faltando na afirmação de Pedro? Para Jesus, Pedro respondera de uma forma incompleta, como um cego de meia visão que só enxergava pela metade. Pedro reconhecia em Jesus o Messias, mas o Messias sem cruz. Jesus quer corrigir e completar a visão dos discípulos e assim inicia a segunda etapa do caminho com os discípulos, cujo assunto já teria sido iniciado pelo profeta Isaías na primeira leitura, quando faz alusão ao servo sofredor. Vejamos. Ao soberano, o Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido. É nessa direção que Jesus pretende continuar a caminhada nessa segunda etapa. Ouçamos o Evangelho. Então Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Nessa segunda etapa do mesmo caminho, a grande preocupação será a subida a Jerusalém e o mistério da cruz, ou seja, o mistério da cruz de Cristo e principalmente o mistério da cruz de cada um de nós que desejamos ser seu discípulo. Com tais ensinamentos, poderíamos resumir as 2 etapas e trajetória de Jesus assim. Na primeira etapa, iniciada com a convocação dos discípulos ao longo do mar da Galileia, Jesus procurou companheiros para conhecê-los e prepará-los para dar continuidade na expansão do reino. Por isso os enviou. Já na segunda etapa, ora iniciada com a profissão de fé de Pedro, Jesus queria companheiros para com ele na sua paixão e morte, mas também com ele e nele na ressurreição. Ou seja, assumirem juntos o caminho da cruz, tão bem resumida São Bernardo, pela cruz à luz. A liturgia de hoje dá início à segunda etapa da mesma caminhada. Desde a primeira leitura, com
A exortação do profeta Isaías inicia o assunto que Jesus pretende aprofundar cada vez mais com seus discípulos, que aceitassem com ele, pela cruz, a luz, ou seja, o servo sofredor como modelo de seguimento. Só à luz da manhã da Páscoa pode-se compreender o caminho percorrido pelo Messias, Filho de Deus, e é nesta luz que ele convidou seus discípulos e nos convida para com ele, uma vez que ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Concluímos nossa reflexão com São Paulo, dizendo aos Coríntios: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Afinal, quem é Jesus? Leve essa reflexão no seu coração e partilhe na sua casa, em seu trabalho, em seu grupo, na sua escola, em sua comunidade e em sua paróquia. Afinal, quem é Jesus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e nos adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Roguemos a Deus, que enviou o Espírito Santo para ser luz santíssima do coração de todos os fiéis, e digamos: iluminai, Senhor, o vosso povo. Bendito sejais, Senhor Deus, nossa luz, que para vossa glória nos fizesse chegar a este novo dia, e digamos: iluminai, Senhor, o vosso povo. Vós que iluminastes o mundo com a ressurreição do vosso Filho, fazei brilhar pelo ministério da Igreja esta luz pascal sobre a humanidade inteira. E digamos: iluminai, Senhor, o vosso povo. Vós que pelo Espírito da verdade esclarecestes os discípulos de vosso Filho, enviai à vossa Igreja este mesmo Espírito, para que ela permaneça sempre fiel à vossa mensagem, e digamos: iluminai, Senhor, o vosso povo. Luz dos povos, lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas e abri-lhes os olhos do coração para que vos reconheçam como único Deus verdadeiro, e digamos: iluminai, Senhor, o vosso povo. Senhor, caminho, verdade e vida. Que este mês da Bíblia, inspirado pelo profeta Ezequiel, o profeta da esperança, colocai em nós vosso Espírito Santo, para que não percamos a esperança de que vivamos sempre em vós. Vos pedimos: iluminai, Senhor, o vosso povo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os
na próxima semana com novos ensinamentos, onde refletiremos a liturgia do 25º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas sugestões e considerações. Se merecemos a vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.